Tem dia que a gente fica mais ansioso, né? Tem dia que a gente fica apreensivo, tenso. Tem dia que a gente fica inseguro. Tem dia que a gente fica sem saber o que fazer e o que falar. Tem dia que parece que as coisas não vão conspirar a favor do bem, mas do mal. E essa expectativa ruim, ela acaba se refletindo na nossa vida. Ela acaba se refletindo no nosso humor. Ela acaba se refletindo na nossa forma de viver. E eu queria pensar sobre isso. Eu queria refletir um pouco sobre esse momento em que uma angústia, uma ansiedade toma a gente. Por favor, não perde esse vídeo de jeito nenhum. Por enquanto, se inscreve no meu canal se você ainda não está inscrito. Toca no sininho para você receber todo dia a lembrança de que tem um vídeo novo para você. São poucos minutos que podem abençoar a sua vida. E que Deus te abençoe grandemente. Amém? Bem, hoje quero ler um texto com você que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Tem uma exortação aqui do apóstolo Pedro para que a gente lance sobre o Senhor, sobre o nosso Deus, toda a nossa ansiedade. E uma afirmação, porque ele tem cuidado de vocês. Vamos tentar entender melhor esse texto? Quando a gente está angustiado, ansioso, quando a gente está abatido, quando a gente não está legal, a tendência da gente é tentar, de alguma maneira, resolver ao nosso modo. A gente tenta resolver à nossa maneira, com os recursos que a gente tem, com as possibilidades que a gente tem, com o talento que a gente tem, com o dinheiro que a gente tem. Só que existem situações na vida que tudo que a gente tem é insuficiente. A gente não vai conseguir resolver todos os problemas e todas as circunstâncias simplesmente com o nosso potencial. Por exemplo, às vezes um casamento está em dificuldade, um divórcio está muito próximo, e nessas horas, às vezes, tudo que a gente tentou não deu certo. Às vezes a gente tem uma dívida e ela é muito grande. E se a gente for na métrica normal, quanto a gente consegue juntar por mês, a gente não vai conseguir pagar aquela dívida. Às vezes o problema é com um filho, uma filha. E não depende só de você, porque depende do bom senso do seu filho ou da sua filha, da inteligência emocional e espiritual deles e da decisão deles. Enfim, nós temos a tendência de usar tudo que a gente tem para resolver as coisas, mas chega um momento que a gente percebe que a gente não tem garantia de resolver. E nesse momento se estabelece em nós uma ansiedade, uma angústia, uma expectativa sobre o futuro, e normalmente uma expectativa ruim. A verdade é que nem sempre o que o futuro vai trazer é tão ruim quanto a gente imaginava. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente previa. Mas a gente sofre. Porque a ansiedade é justamente isso. É você sofrer no presente por um futuro que você não tem controle nenhum dele. Às vezes, quando a pessoa tem depressão, as pessoas falam, não, é por causa do futuro. Não, normalmente a depressão é por causa de uma experiência do passado. Mas a ansiedade não, é por causa de uma experiência que não chegou, é só uma expectativa. E aí vem o texto de Pedro e diz, olha, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Lancem, pô, joga para ele, fala, ó, fiz a minha parte, agora lança, joga. Empurra para ele, entrega. E por que você deve fazer isso? Você deve fazer isso
diz o texto, porque Ele tem cuidado de vocês, ou seja, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós até quando a gente perdeu o controle. Ele cuida de nós até quando parece que vai ser pior. Ele cuida de nós quando tudo parece que não vai ter mais jeito. O cuidado de Deus não é simplesmente quando Ele resolve uma situação. Não. O cuidado de Deus não é simplesmente quando Ele entrega uma solução aos nossos olhos. Não. O cuidado de Deus se revela até em permitir que a gente passe por esse momento de insegurança, por esse momento de descontrole, por esse momento de insuficiência do nosso potencial, esse momento de insegurança do nosso eu, esse momento de guerra emocional. Deus diz que a gente tem que aprender a depender dele. A palavra de Deus está o tempo inteiro nos desafiando a elevar os olhos para os montes, sabendo que o socorro vem do Senhor. Está o tempo inteiro dizendo para a gente, olha, se você buscar, você vai encontrar. Se você pedir, eu vou responder. Se você bater na porta, eu vou abrir. A Bíblia está dizendo o tempo inteiro, vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vou aliviar vocês. A Bíblia está o tempo inteiro dizendo que tudo é possível ao que crê. E essas situações de angústia, de nervosismo, de tensão, de ansiedade na vida da gente, elas somam para que a gente possa, de alguma maneira, compreender que a grande verdade da nossa felicidade não está no nosso controle sobre as situações. Que a grande verdade sobre a nossa felicidade não está em termos domínio sobre tudo. Que a grande realidade da felicidade da gente não está em a gente determinar o futuro, mas em confiar no futuro. Ah, mas se eu tiver com uma dívida de 1 milhão daqui a 10 anos, pois é, daqui a 10 anos, Deus manda 10 milhões. E se eu estiver sofrendo alguma situação, daqui a 10 anos, o Senhor vai mandar uma solução para esse sofrimento. Do mesmo jeito que você está sofrendo por uma coisa que não chegou, você deveria ter esperança por uma coisa que não chegou. Porque junto com a dor, com o sofrimento, pode chegar um milagre e abundância e a provisão. Lancem sobre ele, ele tem que cuidar de vós. Deus te ama, Deus tem plano na tua vida, Deus não desiste de você. Não faz sentido sofrer por aquilo que você não tem domínio. Você não tem domínio do futuro. Junto com o mal do futuro, virá o bem de Deus sobre o mal do futuro. Ele está contigo. Confie nele. Que Deus te abençoe. Amém.